Leone, você Alô. estava ali no olho do furacão, né? Quando o Cazuza decidiu voar solo. Para quem não sabe, o Leone escreve sobre o primeiro álbum do Cazuza, ali de 1985, auto-intitulado Cazuza, mas conhecido pela maioria das pessoas como Exagerado. Escrever sobre esse álbum, Leone, você que é coautor, né, da faixa título ali, do grande hino do Cazuza, Exagerado, escrever sobre esse álbum com tanta carga emocional e pessoal foi mais como uma celebração, uma catarse ou uma tentativa de reorganizar a memória afetiva daquele momento? Olha, para mim foi primeiro recuperar minha memória, né? Eu tenho uma memória péssima, então eu já não sabia direito o que tinha acontecido. Eu liguei para algumas pessoas para confirmar, tipo, liguei para o Frejá para saber se eles já sabiam que o Cazuza ia sair ou não ia. Teve uma coisa que o Cazuza reclamou que eu tirei uma frase que era por você eu faço largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, que eu teria tirado essa frase. Eu não me lembro se eu tirei, mas disseram que eu tirei. E aí o Frejá falou, eu acho que foi essa frase que eu falei que dava para recolocar. Assim, a memória não me ajuda muito, mas foi ótimo para eu poder voltar a pensar nesse disco, pensar nessa época, né? Que, na verdade, assim, eu fui chamado para escrever o Educação Sentimental. Mas, assim, eu acho que eu saí do Kid de Abelha depois daquele disco, a banda que seguiu era Sem Mim, então achei que eu não devia ser a pessoa para falar daquele disco. E eu pedi para fazer outro. Na verdade, eu pedi para fazer o disco do Guilherme Arantes, de 85. E aí o Guilherme me ligou, ele ficou 1h30 no telefone, ele falando todas as histórias do disco e eu anotando, né, para escrever o texto. Aí ele ficou tão entusiasmado que no dia seguinte ele ligou para o Célio e falou que ele ia escrever. Aí o Célio me ligou e falou: você perdeu o disco. Ele Deixou ficou teu tão tapete. animado que ele vai escrever. E aí eu falei: então eu quero escrever sobre o Cazuza, porque o Cazuza, para mim, assim, eu era próximo dele, mas não era tão próximo. Eu por exemplo, apesar de ser muito próximo pessoalmente, eu demorei a saber que ele estava com AIDS, demorei muito. E ele me escondia de mim. E olha que a gente convivia pessoalmente, assim. E aí, assim, ele já estava, quer dizer, na verdade o diagnóstico foi um pouco depois, mas ele já estava passando por aquilo, eu não tinha a menor ideia. Então, para mim, foi me reorganizar, assim, que foi aquela época. Foi muito interessante ver, por exemplo, a transição, né, de alguém que fazia parte do Barão Vermelho, que era uma banda de rock and roll, barulhenta, desarrumada, propositalmente desarrumada, né, para algo mais pop, né, que aí tinha lá o Nico Rezende, que era meio Grande. o oposto, né, daquela história, assim, produzindo, e até perceber assim, por que eu fui escolhido para fazer o Exagerado, porque eles queriam uma coisa mais pop, não queria nada tão rock. Tanto que o Cazuza queria que eu fizesse um bolero e não um rock and roll, né? Porque ele queria ir para um outro lugar, ele não queria mais ser confundido com o Barão. E eu estava nesse. Eu podia fazer essa ponte para ele, acabei fazendo sem saber que eu tinha sido chamado para isso, porque você pegar as duas letras, por exemplo, do Exagerado, a que ele me deu e a que sobrou, a minha tem menos arestas, né? É Sim. menos Cazuza, é menos Barão, menos exagerado até do que o Cazuza era no Barão. Mas para mim foi assim, foram momentos muito legais de ficar ouvindo aquele repertório, de ficar me lembrando da época e tentando fazer as contas, né? Porque afinal o disco é de 85, mas em 85 ele fez o Rock in Rio com o Barão. Sim. Então, assim, o natural é que ele fizesse um outro disco do Barão ali logo depois, né, aproveitando essa exposição, e não foi o que rolou. E eu meio me reorganizei, assim, sobre aquele período. Para mim foi muito legal ter escrito por conta disso. E é muito pessoal o texto, né, porque eu falo muito da nossa composição, da nossa parceria, e do que eu vejo hoje, né, em 2025, que eu não via naquela época no disco, na transição dele. Para mim foi muito legal.